Ah, meus amados, tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos fazer de surdos para não ouvir as palavras de desânimo, palavras de pessimismo, palavras contrárias àquilo que Deus já diz ao nosso respeito, palavras contrárias àquilo que o Espírito Santo tem nos levado a fazer, da forma que Deus tem nos guiado. E muitas vezes as críticas se levantam, trazendo um conteúdo tão desanimador, tão agressivo, mas nós precisamos tapar os nossos ouvidos e decidir o que vamos ouvir. Saul, no início do seu chamado, apesar de ter errado tanto e suas atitudes desagradaram o coração de Deus, houve um momento no seu início do seu chamado, do seu reinado, que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 9, no 10, que Deus era com Saul. Quando Samuel chamou para apresentar ele ao povo de Israel, mostrar o rei que Deus tinha escolhido para governar aquele povo, mesmo sendo contrária a essa vontade do Senhor, porque Deus queria ser o rei daquele povo, daquela nação, mas o povo pediu um rei, então Deus escolheu um rei e pediu para que Samuel fosse ungir ele, separar ele. Naquele momento ele estava com muito medo, Saul, do peso da responsabilidade de ocupar um cargo que, na verdade, em primeira mão, isso tinha irritado e Deus tinha se irado com isso. Então ele teve medo e fugiu, desapareceu. E aí Deus disse a Samuel, ele está no meio das bagagens. Está lá em 1 Samuel capítulo 10. E aí Samuel foi lá e pegou ele e apresentou o povo. Nesse momento, no versículo 27, Samuel, quando apresenta ele, diz, está aqui o homem que Deus escolheu, o homem que Deus elegeu. E não há nenhum homem igual a ele. Então as pessoas se alegraram, jubilando e regozijando-se e começaram a gritar eufóricos, viva o rei, viva o rei, viva o rei. E isso trouxe ânimo e coragem ao coração de Saul. Mas teve um momento que os filhos de Belial, a Bíblia diz no versículo 27, mas os filhos de Belial disseram, é este que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Saul se fez de surdo, porque Saul guardou no seu coração. Porque na hora que ele foi escolhido, na hora que ele foi ungido, Samuel disse a ele que ele era o escolhido, que o Espírito de Deus estava com ele, que ele estava sendo mudado, transformado em um novo homem e que Deus era com ele. Essas palavras trouxeram a certeza de que o que nós precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração, são as palavras que Deus pensa, que Deus diz ao nosso respeito. E esse momento, pessoas usadas pelo inimigo, Belial era um demônio, pessoas usadas por demônios se levantaram para entristecer o coração de Saul. Mas ele, na palavra, diz que ele se fez de surdo, ele não deu atenção, ele não guardou, ele nem parou para prestar atenção e ouvir aquelas palavras. Então que você venha aprender com a atitude de Saul, de se fazer de surdo, de tapar os teus ouvidos para as palavras negativas e pessimistas. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.